Aí eu falo. Boa noite, é voltamos. isso, quem sabe faz ao vivo. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais um bate-papo do canal Steam é Nós. Hoje estamos aí com a Susan e com a Luciene. Vamos dar primeiro boa noite para elas, né? Boa noite, Susan. Boa noite, Boa Luciene. Boa noite. noite. Hoje a gente tem um time de peso aqui, né, para a gente fazer esse bate-papo descontraído, né? Vou aqui apresentar nossas duas convidadas, né? Mostrar o currículo dessas pessoas mega inteligentes aí. Então vamos começar com a Luciene, né? Quem que é a Luciene, né? Luciene é formada em Química pela Universidade de São Paulo, tem bacharelado e licenciatura, então professora também, né? Atua numa multinacional desde 2015, na área de negócios de tintas imobiliárias, e tendo trabalho no Laboratório de Inovação e Laboratório de Pesquisas e Desenvolvimento de Resinas. Né? Em outras esferas, ela faz parte da Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular, desde 2007. Atualmente está no programa de pós-graduação em Química, no nível de mestrado, com enfoque em estabilidade de sistemas coloidais. Depois a gente vai saber o que é isso, sistemas coloidais aí, né? A nossa outra convidada é a Susan Meirelles. Ela tem graduação em Ciência e Tecnologia e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do ABC. Ela foi trainee de qualidade da UFABC Júnior. Ela foi compradora de matérias-primas numa multinacional, líder nas negociações de resinas plásticas para o Brasil e Argentina, coordenadora do projeto de sustentabilidade, líder de projetos de inserção de materiais reciclados em veículos dentro dessa multinacional e coordenadora de um projeto Experience, né? Atualmente ela é doutora em Ciência e Tecnologia Química na UFABC, atuando na área de catálise heterogênea, aplicação de MOF na oxidação do metano em metanol, né? Então, tem várias coisas para a gente aprender hoje com essas profissionais aí, né? Mas, né, como a gente sempre faz aqui no canal, né, a gente quer conhecer as pessoas, né? Depois a gente conversa com a parte técnica, né? Então, quem que é a Luciene e quem é a Susan? Quem começa? Para aí. Vamos por ordem alfabética, né? Ordem alfabética? Isso não é justo. Então, tudo bem, vamos começar por ordem alfabética. Quem é a Luciene, não essa Luciene acadêmica? Pergunta filosófica. Pergunta filosófica. Eu sou uma pessoa filosófica, apesar de ter ido para exatas. Eu gosto muito dessa parte de filosofia, de artes, né? Fiz teatro um tempo, inclusive na própria graduação, fiz parte do grupo de teatro de divulgação científica, que chama Química em Ação, ele ainda existe, graças, né, a todo o esforço da graduação, é bem bacana. E aí, como dá para perceber, eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de dançar, coisas aleatórias, coisas diferentes, né, que trabalhe bastante outras esferas que não sejam só mental, só números, só reações, só polimerização, enfim. Eu gosto muito de jogar RPG, né, já que é para outras esferas, né, então eu gosto muito do mundo fantástico aí, Harry Potter, Senhor dos Anéis, enfim. E eu gosto de cozinhar, gosto de comer coisas gostosas, então quarentena estamos aí para redescobrir o que é a cozinha, a química da cozinha, porque não dá para ficar saindo, então a gente acaba fazendo as coisas em casa e está sendo bem interessante aí. Acho que é isso. Tem mais coisas, né? Mas eu ficar falando aqui não vai dar certo. Então, vamos parar aqui. Tudo bem. E quem é a Susan? Bom, eu também procurei trazer essa resposta no cunho filosófico, sociológico, né? Porque é mais fácil de Aí, ó. conseguir responder isso, né? Então, eu sou toda a experiência que eu já tive, eu sou parte de mim, é tudo aquilo que eu já li, tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que eu já trabalhei e já viajei, né? Principalmente que eu li, eu adoro ler, eu tenho uma meta no Scoob, tá? Quem não sabe, é um aplicativo sensacional, uma rede social para livros, é muito bom, então eu tento manter a minha mente ativa também com a leitura. Se bem que a gente lê muito, né, no doutorado, a gente lê muito artigo, mas ler por trabalho nem sempre é tão divertido, né? Então, e recentemente também, aqui na quarentena, eu também descobri coisas novas. Eu descobri que eu continuo detestando cozinhar,
Não gosto de cozinhar. Isso é bom, isso é bom. Eu gosto de comer. Cozinhar não dá não, gente. É muito trabalho. Mas eu descobri a yoga também, e ela tá me ajudando demais, assim, na quarentena, todo esse estresse, essas emoções doidas, porque a gente teve um bate-papo off e a Luciane estava contando que ela voltou a trabalhar, né? Eu tô em casa desde março, né? A minha pesquisa era experimental, então eu não tenho muito o que fazer. Tô vivendo de artigo de revisão. Mas a yoga tem me deixado centrada e recomendo para todo mundo. É uma boa dica, concordo. Muito, Tudo muito bem. bom. Então, por que química, Luciene? E o Por que 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 é química? química? E Putz, o que que, é química? o que que é química? A química, eu vou dar a resposta mais padrão possível, depois a gente fala um pouquinho da questão filosófica, né? A química é a ciência que estuda a transformação das matérias. Quem nunca ouviu isso? Né? Tipo, dando aula há muito tempo, é uma das coisas que a gente, primeira aula, transformação química, transformação física, a diferença, né? E aí muda a matéria, o que produto reagente, aí você faz um bolo, ou você come um bolo, né? O que você coloca e o que sai do forno são coisas diferentes, né? Que são básicas da química, né? A química na nossa vida, a química está em todo lugar, permeia a nossa vida. Na verdade, não existe vida com um conceito que nós, humanos, colocamos sem a química, né? Enfim, mas a química para mim é muito mais do que isso, né? Eu fui fazer química porque sou uma pessoa curiosa, porque eu gosto de tentar entender um pouco mais as coisas, como funciona, e tentar ver, nossa, mas se a natureza funciona assim, e se o ser humano conseguiu fazer tantas coisas não tão boas ao longo da história, se a gente parar para pensar o histórico, desenvolvimento químico teve um impacto muito grande, né, na questão ambiental, principalmente, social também. A gente pensando em desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social não necessariamente andam juntos, no sentido positivo da coisa, mas ao mesmo tempo o que a gente tem hoje de tecnologia, tudo que a gente pode fazer hoje, inclusive essa live que a gente está fazendo hoje, né, que vai ficar gravado, graças a todo o desenvolvimento tecnológico que teve, né? E a ciência em si, ela não é boa ou ruim, ela é. Só que aí o que a gente faz com ela faz com que o impacto seja bom ou seja ruim. Então, tentar entender tudo isso e tentar participar de tudo isso de uma maneira positiva me fez ir para o mundo da química, me fez ir para a graduação, me fez a licenciatura, porque eu vim da rede pública, estudei a vida inteira na rede pública, né? Inclusive na própria graduação, mas eu acho que o principal ponto é tentar fazer alguma coisa diferente, né? O que me motiva a estar na química, porque a graduação já foi, o mestrado está aí, a gente sempre pensa no doutorado, trabalho com isso, vivo isso, e eu acho que é esse o ponto, né? É uma constante transformação. A química não está só, é a ciência que estuda as transformações, mas ela é, de fato, transformações, e a gente faz parte disso. E por isso eu gosto tanto de química, e se eu ficar falando aqui muito de química, depois me procure e a gente conversa mais. Mas é isso, assim, é justamente porque o mundo não é estático, porque o universo não é estático e a gente faz parte de tudo isso. A química está aí para mostrar isso, o pessoal de engenharia de materiais também, porque tem química, dentre outras engenharias, é isso. Então, e por mais que a gente aprenda de uma maneira muito decorada, muito segmentada, muito longe, totalmente descolada da nossa vida, a química não é isso. A química, ela tá muito mais dentro da gente do que a gente pode imaginar, e isso realmente me fascina. E o Entendi. interessante é que, normalmente, a química, ela tem um estereótipo, né? Quando você fala que tem química ali, é sinônimo de algo ruim, né? Sim, Em alimentos, enfim, em cosméticos. sim, E, pelo contrário, é algo transformador, como você falou. sim. E eu acho que é justamente esse um ponto aí do momento que a gente está vivendo, né? Em mostrar que sem química a gente não consegue, de fato, transformar o mundo de uma maneira melhor, né? A gente não consegue soluções sustentáveis, a gente não consegue mais eficiência energética, a gente não consegue realmente muitas outras coisas que a gente precisa de novos materiais, novos desenvolvimentos, e a química está aí para isso. Beleza, pegando Com o gancho certeza. desses novos materiais aí, que a Luciene deu gancho, né? Por que materiais, Susan? Olha, vou confessar para vocês que no início eu queria fazer química. Venha, venha. Eu adoro química, ela sempre me fascinou desde pequena. Assim, para você ter uma ideia, antes do ensino médio eu já sabia que eu queria ser química. Mas quando eu tive a primeira aula de engenharia de materiais, eu descobri que era isso que eu queria. Sabe, aquela habilidade de você conseguir atribuir
materiais para certas aplicações através de propriedade, indo um pouco mais a fundo, fazendo uma caracterização, sabe? Esse case que você constrói de aplicação é muito interessante para mim, eu gosto muito disso. E era o que eu tentava fazer no meu antigo emprego, apesar de ser compradora. Os engenheiros me davam um pouquinho de liberdade e eu metia o bedelho e dava pitaco. Mas a engenharia de materiais, ela no Brasil ela não é tão difundida, né? A gente não tem muitas oportunidades em engenharia de materiais. O engenheiro de materiais ele acaba atuando em outros segmentos da engenharia, né? Mas ela é uma engenharia extremamente importante, né? Ela também está muito. Eu vejo a engenharia de materiais hoje muito ligada à sustentabilidade, porque você começa a ver que o mundo não está sustentável, que não é sustentável continuar dessa forma, e a gente começa a buscar novos materiais, né? Sustentáveis, biodegradáveis, mais leves, no caso da indústria automotiva, mas que tenham a mesma performance, né? Que consigam atingir os mesmos objetivos, que o cliente, principalmente, ele não sinta essa diferença, né? Então, a engenharia de materiais, ela atua muito nessa parte, o que para mim é sensacional, é muito divertida. Isso aí. Luciene, você trabalha na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, se a gente pensar aí, sei lá, fazer uma reflexão, principalmente das pessoas que trabalham, fizeram engenharia de materiais, faz química, física também, né? Que gostam de laboratório, vamos dizer que seria um sonho, né? Acho que trabalhar nessa área de pesquisa e desenvolvimento, né? E você poderia falar um pouquinho para a gente como que é trabalhar, né, na área de pesquisa e desenvolvimento, os pós e os contras? Tá, vou começar pelos pós. Você sabe que você é a minoria, né? Pouca gente consegue ir para essa área de pesquisa e desenvolvimento. Eu sei. Mas eu comecei como estagiária em outra área de negócio, 2014, estagiária, então eu estava na graduação ainda, e eu era no controle de qualidade. E aí, as grandes empresas costumam ter processo interno, né, de efetivação. Então, eu passei em um desses processos internos em outra área de negócio como técnica, porque eu tenho técnico, antes de eu fazer a graduação, eu fiz o técnico junto com o médio, também na rede pública. Na época, só tinha aqui no Ipiranga. Eu sou do Grajaú, orgulho de falar isso. Então, era um pouco longe. Grajaú-X. Era um pouquinho longe, mas foi aí que meu primeiro contato com a química de fato, né? Então, por causa disso, eu fui efetivada como técnica em química. Isso, né? 2015. Gente, faz tempo, hein? 2015. Mas realmente é muito difícil. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, é uma área muito bacana. A gente fala muito, tem um certo preconceito mesmo. A gente fala de tropicalização, porque eu trabalho numa uma empresa internacional, né, uma multinacional. E tem muito essa visão, né? Até quando a gente fala para o pessoal na faculdade, existe sim um pouco, quando você fala tem uma matriz na Alemanha, tem uma matriz nos Estados Unidos, uma matriz na França, dependendo da área de negócio, é mais rígida, então você precisa seguir várias diretrizes e várias normas, então não é tão simples fazer algumas modificações, então realmente, para algumas áreas de negócio é um pouco mais enrijecido. Para outras áreas de negócio, né, nem tanto, a gente consegue fugir do que é conhecido como tropicalização, né, que é pegar a fórmula lá da matriz e transformar, não transformar a fórmula, mas deixar com matérias-primas que sejam mais abundantes na nossa região que eu digo não só o Brasil, não só São Paulo, mas eu estou falando de toda a América do Sul, até por causa do custo, né, então tem esse ponto, mas é muito mais do que isso, né, então não tem só essa visão, existe sim isso, dependendo da área de negócio, como eu comentei, a área de negócio que eu trabalho, P&D, é aqui, então, tipo, nós somos nós trabalhamos realmente na área que desenvolve toda a parte, eu trabalho com tintas decorativas, e especificamente com as resinas e dispersões poliméricas que vão na tinta, que é o que gruda a tinta na parede e faz com que o pigmento fique na parede e dê brilho ou não dá brilho, enfim, é isso aí que fica na parede, certo? Eu comprei tinta um tempo. Menina, é uma loucura. Tem muita tinta, tem muita coisa. Enfim, e eu acho que o principal ponto do pesquisa e desenvolvimento é estar antenado com o cliente, mas não o cliente que a gente fala, tipo,
no meu caso, do laboratório que vai desenvolver a tinta, porque eu forneço a resina para ele fazer a tinta. Mas tipo, pensando na sociedade como um todo, né? Como é que o mundo tá andando, não? Como é que a tendência global, então como é que a tendência de consumo? O consumidor está mudando, ele está sendo mais prático, ele está procurando, as casas estão ficando com menos área para pintar, o que a gente vai fazer? Enfim, então tá antenado no mundo, assim. Como é que é o discurso, até de outras coisas, né? A maquiagem tá uma abordagem diferente para chegar no cliente. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, não é só a gente, o que a gente quer desenvolver para o cliente. Não, é olhar para o cliente e falar o que ele quer. E com base nisso, o que ele quer, a gente traduz quimicamente aquilo de uma maneira que tenha um produto final que chegue relativamente perto, o mais perto possível, ou até mais do que o cliente esperava. E aí depois, como é que a gente comunica isso, né? Então, é todo o processo. E é um desafio muito grande, porque tem muita tecnologia, tem muita coisa, o tempo não é tão grande para a gente fazer as coisas, então a gente precisa, em um curto espaço de tempo, ter uma eficácia muito alta, ter resultados, bons resultados. Nem sempre a gente consegue em curto espaço de tempo, mas vale muito a pena, assim. Então a gente tem que estudar bastante, a gente tem que ir atrás, a gente entende que não é um resultado, não também é um resultado, mas ao mesmo tempo a gente precisa chegar no sim, que é um pouco diferente quando a gente está no mundo acadêmico. No mundo acadêmico, não é um resultado bem valioso. Para a gente fala, ok, não deu certo por aqui, a gente precisa ir por ali, então, mas a gente tem que chegar em algum lugar que dê um sim, sabe? Então, existe uma pressão, né, claro, então, para pessoas que não têm problema com pressão, super indico. Tem rotina, mas não tem, porque eventualmente vai ter uma investigação que se fala, putz, eu não sei o que aconteceu aqui, como é que eu vou avaliar? Não sei, eu tenho que pensar quais são as matérias-primas que estão ali e o que eu posso, quais são os métodos analíticos que eu posso olhar, ou então como é que eu posso desenvolver um método que não existe ainda. Então, existe rotina por um lado, mas não existe por outro. Então, pessoas que precisam de rotina, é bom pensar um pouquinho se realmente é o melhor lugar. Porque rotina é um negócio assim que existe e não existe. Você sabe que você vai chegar lá às 7h30, 8 horas da manhã, você sabe que você precisa fazer A, B, C, mas eventualmente vai ter um D, um Y, um H que tem que entrar na frente e você vai ter que entregar, e é isso. Né? E é muito legal por isso também, porque ao mesmo tempo que a gente tem a base da rotina, a gente tem o elemento surpresa, que é cada dia é um elemento surpresa, e no fim do dia, cada problema resolvido é aquele, putz, valeu a pena, sabe? E claro que para isso você tem que saber trabalhar em grupo, e cada um com a sua especificidade, e quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando de pensamentos diferentes, a gente está falando não só de formação, de etnia, de cultura, de religião diferente, a gente está falando de pensamentos diferentes como um todo, e faz muita diferença, e eu acho que o que eu percebo, principalmente né, nesses últimos 5 anos aí, é que cada vez mais forte se fala disso, sabe? Cada vez mais forte se fala da questão da diversidade, principalmente de pensamento. Obviamente, por eu pensar de maneira diferente, eu tenho toda uma cultura, né? A Susan começou falando exatamente isso, né? Tipo, que nós somos hoje foi o que a gente viveu ontem, que a gente viveu 1 minuto atrás, né? Então, toda essa mistura é muito rica, é muito necessária, e as grandes empresas estão percebendo isso, estão puxando isso, estão trazendo isso. E é importante perceber isso e aproveitar, né? Eu acho que esse é o principal ponto, aproveitar. O dinamismo, que a gente, só para terminar, fala, né? O dinamismo o dinamismo da vida, né? Porque a gente está numa sociedade que, o celular em 1 ano é obsoleto, né? E tem coisas que não podem ser obsoletas em 1 ano. Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? E a nossa forma de pensar está mudando muito rápido. A gente tem acesso a muita informação. Não necessariamente isso é bom, não necessariamente isso é ruim, mas tudo está muito rápido. E a gente precisa entender esse novo contexto que a gente está vivendo, porque vai ser assim por muito tempo. E como é que o pesquisa e desenvolvimento, que não é um processo rápido, apesar de precisar ser um processo rápido, como é que isso se adequa a essa nova necessidade, né, da sociedade? Entendi. Pegando essa deixa aí da Lu, né? Lu, porque eu conheço a Lu há muito tempo, então difícil falar Luciene. Te falar Lu, né? Pegando esse gancho da Luciene sobre diversidade, né? Você, Susan, você
compradora de matérias-primas, líder de negociação, coordenadora de projetos de sustentabilidade, dentro de multinacional automobilística, extremamente tradicional, né? Fala pra gente como foi e sobre sua experiência, conta pra gente um pouquinho, né? Porque é diferente, né? É fora dos padrões, né? Que normalmente é apresentado para todo mundo, né? Conta um pouquinho pra Exatamente. gente. Exatamente. Bom, eu fui um pouco feliz, né, nessa minha trajetória dentro da multinacional, né? Eu entrei como estagiária e logo quando eu entrei, a compradora responsável por matéria-prima, ela tinha partido para uma outra filial da empresa, né? E abriu uma porta para mim, né? Porque eu era engenheira de materiais, né? Eu tinha alguma experiência com resina por conta dos cursos da UFABC, né? Com plásticos, polímeros, enfim. E eu consegui me encaixar muito bem ali, né? Apesar de não ser na engenharia, como eu falei antes, meus engenheiros me davam um pouquinho de liberdade e eu conseguia puxar assuntos técnicos também, né? Até porque era costume da companhia o comprador fazer esse tipo de trabalho, sabe? Então, eu era aquele cara, Luciene, que ficava ligando e pedindo um produto novo mais barato pro laboratório. E como funciona? Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que chegava na reunião e falava assim, então, mas o laboratório, a engenharia não quer deixar eu fazer, ó, meu saving tá aqui. Eu tenho dinheiro, me ajudem. Eu era esse tipo de pessoa. E eu consegui aplicar um pouquinho da minha formação mesmo, né, da minha experiência dentro dessa área, que era uma área muito de gestão mesmo, né? Tanto é que eu fui um pouco criticada na época, porque eu era muito técnica, você leva as discussões muito para a área técnica. Eu falei, gente, é um artifício, né? Cada um tem um método de aprendizado. Então, eu usava o técnico para aprender o comercial, né? Então, bom, esse polímero, ele tem tais propriedades, então provavelmente ele vai ser mais caro. Olha o meu raciocínio. Tem gente que pensa ao contrário, eu pensava assim. Então, foi um pouco difícil no começo a aceitação. Às vezes eu tinha que ir na planta e a gente vê um pouco, né, ainda de resistência à mulher em determinados espaços, né? Então, eu jovem, tinha acabado de ser efetivada, entendeu? Não tinha uma experiência muito grande, claro, estava começando ali agora, e eu me vi muito questionado, assim, sabe? Eu precisava sempre ter alguém endossando o que eu estava falando para eles, sabe, perceberem que eu tinha razão. Claro que com o tempo isso mudou, né? Com a convivência, a gente acaba tendo que se provar muito mais do que qualquer outra coisa. A Luciene tá balançando a cabeça, com certeza ela sabe. Concordo plenamente, Susan. A gente acaba tendo que se provar mais, a gente se cobra mais, a gente não pode errar com tanta facilidade ou frequência com que outras pessoas, né, de outro gênero errariam, né? Então fica bem complicado essa questão, mas eu fui muito feliz nessa parte. Pressão existe demais, assim, o mundo corporativo ele é regido à base de pressão, gente, não tem jeito, vai existir, no mundo acadêmico também, agora eu tô na academia, né, só que a pressão é diferente. Eu sinto que eu mesma faço pressão em mim, né, na indústria existe alguém fazendo pressão em cima de mim. Na academia, eu mesma faço a pressão. Eu mesma fico incomodada e tento ir avante, né? Quem puxa os pauzinhos são outras pessoas. E a rotina, eu gostava da rotina, porque apesar de eu entrar às 8 e sair às 5, eu tinha algumas coisas que pipocavam, assim, sabe? Deixavam o dia mais emocionante. Ai, falei demais, gente, desculpa. O elemento Ah, não. surpresa. Realmente surpresa. Sempre. Tá. Vocês duas comentaram que vocês conseguiram, vamos dizer assim, chegar onde vocês conseguiram porque vocês entraram, né? Vocês tiveram a oportunidade de estar dentro da empresa e a partir de estar dentro da empresa vocês fizeram os processos seletivos internos, né? As oportunidades que tiveram, né? Para vocês chegarem onde vocês chegaram. Aí eu queria perguntar para vocês, né? Porque aqui a gente tem duas situações diferentes, né? Então,
a gente tem uma pessoa que é da indústria, né? E dentro da indústria resolveu voltar para a academia para fazer um mestrado, né? E futuramente doutorado, né? E aí a gente tem uma pessoa que já coloquei você no doutorado, já tá vendo, Luciane? Maria, nem defendi o mestrado ainda. E aí a gente tem aqui a Susan, né? Que também está no mercado corporativo e também resolveu voltar para a academia, né? Então, o que a gente pode perceber, né? Então, se eu tiver errado, vocês me falem, né? Que vocês sentiram uma necessidade de buscar algo que, no momento, o mundo corporativo não daria para vocês, né? E aí eu queria perguntar, né? Já dando essa provocação inicial para vocês, qual que foi a motivação de voltar para a academia, voltar para fazer pós-graduação, né? Em vista que o Brasil, né, infelizmente, a gente não tem uma valorização, né, das pessoas que fazem pós-graduação, né? Vocês em cargos aí extremamente, né, mandando a ver em todo mundo, né? Sendo as chefes aí, ou quase chefes, né? Mas eu acho que qual foi a motivação de vocês a voltar para a academia, né? Para a universidade, para fazer pós-graduação, né? E como que vocês veem, e como que o mercado, vocês estão dentro do mercado, como que o mercado vê as pessoas que fazem pós-graduação? Aí agora a gente não vai seguir, a gente vai inverter agora, né? Vamos lá para alfabeto, mas vamos para o final. Então, vamos lá, Suzana, começa. Eu gostei muito de compras, não vou mentir, tinha algumas coisas que eu gostava muito, mas tinha coisas que me incomodavam, assim, demais, sabe? E para me mudar, para que eu conseguisse mudar e realmente exercer aquilo que eu gosto, que eu sou formada, porque eu tinha isso na minha cabeça, tipo, eu tenho que exercer aquilo que eu me formei. É uma ilusão, né, gente? É uma utopia, eu sei disso, mas eu ainda tenho. Eu ainda tenho um pouquinho de esperança. Então eu pensei, bom, o que pode me fazer chegar lá, né? Então veio, né? A ciência veio complementar um desejo que eu já tinha, né? E aí eu vou contar um caso aqui para vocês que foi verídico esse bilhete. Aconteceu. Abre seu coração pra gente. Eu tava nesse momento de, tipo, repensar, sabe, a minha carreira, onde eu estaria daqui a 5 anos, aquelas perguntas que a gente se faz. E aí eu fui assistir um filme, chamou O Menino que Descobriu o Vento, acho que vocês já devem ter ouvido falar ou assistido. É sensacional, e tipo, eu assisti aquele filme e eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho uma formação boa, né, a gente conseguiu fazer uma universidade pública muito, muito boa, com muitos recursos, uma infraestrutura ótima. Olha o gatinho passando. Que fofo. E o que eu tô fazendo com todo esse meu conhecimento, né? Eu não tô fazendo nada, eu não tô conseguindo gerar bem para minha comunidade, para minha sociedade. O que eu posso fazer, né, para colocar o que eu sei em ação, para contribuir com o meio, com as pessoas, porque aquele menino, ele não tinha nada, né, e ele fez algo tão sensacional, e a gente tem capacidade de fazer muito mais, de muito além, né, então isso realmente foi aquela faísca para mim, sabe, mudar, ter um mindset diferente e correr atrás da academia. Eu acabei saindo desse emprego, né, porque eu tô numa bolsa de doutorado, então é dedicação exclusiva, mas são outros desafios, né? É muito diferente. A ciência, ela não se move tão rápido, como a Luciane falou, ela não se move tão rápido quanto o mundo às vezes precisa, né? A indústria, o mundo corporativo é muito dinâmico, muito, muito diferente. Então, quando eu cheguei, eu tava assim, eu tava a 1000 por hora, sabe? Eu não tinha tempo nem de almoçar, eu tava naquela batida, assim. E eu virei a chave de um dia para o outro, sério. De um dia para o outro, eu saí da indústria e fui para a academia, para o laboratório. E aí eu cheguei e é toda uma ambientação nova, né? Todo um aprendizado diferente. Você não chega sabendo. Por mais que você tenha um background, você não chega manjando de tudo. E eu cheguei e senti aquele freio, sabe? Aquele baque. E eu falei, cara, aqui é diferente, eu tenho que me acostumar, eu não vou conseguir fazer nessa velocidade, eu preciso de uma investigação melhor, eu acho, né? Eu preciso levar as coisas mais a fundo. Eu tenho tempo para isso, que eu não tinha.
Então, foi sensacional essa mudança. Eu confesso que eu demorei, tá, para me adaptar. E aí, quando eu tava quase adaptada, veio a quarentena. Foi a pandemia. Veio a pandemia, mas é sensacional. Então foi isso que fez eu mudar, né, da academia, do corporativo para academia. Foi realmente. Eu já tinha essa vontade, mas acredite se quiser, aquele filme fez eu ter uma outra mentalidade, né, sobre o que a gente está fazendo hoje para o mundo, para minha família, para quem vai ficar depois que eu for embora, né? Qual que é o meu legado? Eu só estou comprando matéria-prima, não estou acrescentando alguma coisa, estou criando, né? Não estou. Então eu quero criar alguma coisa, quero deixar minha marca, nem que ela seja bem pequenininha, né? Mas mostrar que eu contribuí ali de alguma forma, deixei o meu legado aí. Ai, falei Entendi. demais agora. Falou nada, falou. É ótimo. Destacou, falou maravilhoso. É isso que a gente gosta. E você, Lu? Eu adorei, eu me sinto muito contemplada na fala da Susan. E eu peço desculpa, gente, eu tenho 3 gatos, eventualmente vai aparecer um, no caso é a minha gata, linda, maravilhosa, Shuri, gatinha preta, maravilhinda. Shuri, sim, por causa da irmã do Pantera Negra, que, né, homenagem. Filmes aí, Achei tá vendo? sensacional. Homenagem, claro. A dica da noite é filmes, gente. Galera, Filmes, é filmes. filmes, é isso mesmo. Filmes. Mas eu sempre quis, né, eu sempre gostei, como eu falei, eu sou curiosa, né, eu gosto de tentar entender melhor. E o mundo corporativo não te permite entender todos os detalhes, porque ele não dá tempo para isso. Você precisa ser assertivo, você precisa entender tipo, quais são os principais pontos que você precisa ter certeza que estão funcionando. Então, isso é essencial. Você precisa focar, você precisa priorizar. Porque aprender a priorizar é assim, é chave, assim, e não é fácil. A gente fala tanto de priorizar, a gente fala tanto de gestão de tempo, a gente fala tanto disso que não é fácil. A gente fala, a gente erra, e tem dia que você sai com a sensação de, meu Deus, eu não fiz nada. E não é que você não fez nada, é que você fez um monte de outras coisas que muitas vezes brotaram, como a Susan comentou, brotam muita coisa no meio do dia. E você precisa aprender a lidar com isso, que tipo, vai ter dia que vai sair conforme você planejou, vai ter dia que não. E o dia que não, você precisa depois, né, o tempo perdido, aspas, porque não existe tempo perdido, né, na real. Você estava dedicando para alguma outra coisa, que, pelo menos no mundo corporativo, a gente pode discutir sobre isso depois, né, em outro fórum, né, outras coisas. Mas quando a gente fala de trabalho e estudo, não é que tem um tempo perdido, né, você estava dedicando seu tempo para alguma outra coisa, que naquele momento parecia talvez ser mais relevante. Enfim, e eu sempre senti falta de algumas coisas, porque um ponto que eu acho que vale a pena colocar, entrar na área técnica não é fácil. Não é fácil porque normalmente são como se fossem cadeiras cativas, sabe? Então, Exato. exato, quase não Eu abre vaga. sentia muito isso. Tinha uma pessoa, desculpa até te interromper, Pode mas falar, não tinha sei. uma pessoa que era o especialista naquilo e ela ficava lá até se aposentar e não abriam outras posições, eles não davam a oportunidade de uma pessoa aprender junto com aquele especialista para quando chegasse a eventual hora dele se aposentar, ter alguém preparado. E também por conta das reduções, né, que a nossa indústria foi sofrendo ao longo dos anos, então foi enxugando, e só ficou ali realmente quem era indispensável, e eles não abriam espaço. Eu senti isso, porque eu tentei muito mudar de área, né, sair de compras, enfim, essa parte corporativa, e ir para a área técnica, e tem uma resistência. Tem mesmo, existe, é isso mesmo. E é bem isso, assim, eu ouço muito, 25 anos de casa, gente, 25 anos, eu tenho 31, sabe? Como assim? 30 anos de casa, gente, 30 anos na mesma empresa, sabe? Eu acho que isso é uma marca muito forte da área técnica, eu acho que isso é uma marca muito forte de uma geração anterior à nossa. Porque hoje em dia eu vejo muito movimentação no marketing, principalmente. Marketing é uma área que a galera não fica. A galera começa a desenvolver um trabalho muito legal, vai para outro lugar. Não necessariamente para a mesma área de negócio, né? Nunca digo no ramo de tintas, enfim, mas vai para outra coisa. Às vezes até mesmo dentro da empresa, mas para outra área de negócio. Então, tem algumas áreas que eu percebo que tem não é perene, as pessoas se movem muito, um dinamismo maior, acho que esse é o melhor termo, assim. A área técnica não, a área técnica é uma área que ela é enrijecida, por vários motivos. Uma das coisas que eu ouço muito é, a curva de crescimento é diferente. De fato, né, você
não aprende a fazer tinta, você não aprende a fazer batom, você não aprende a fazer dispersão polimérica, polimerização e tudo mais. Você não aprende a fazer algumas, tipo, fazer catalisador de carro. Você não aprende isso na faculdade. A gente aprende a química básica no sentido de base para estruturação, para você fazer coisas mais elaboradas, mais complexas. E aí, esse desenvolvimento cognitivo ajuda a gente em coisas mais elaboradas. Então, tem 2 pontos aí, né? A gente sai muito da academia, né, da graduação, com aquela vontade de colocar tudo que a gente aprendeu em prática, e a Suzana mesmo comentou, desculpa, que é utópico, porque a gente não vai colocar, né? A gente aprende quântica, mas é para ter todo o desenvolvimento, uma linha de raciocínio lógico, entender um pouco melhor como funciona o mundo, mas não é que eu vou lá aplicar a integral tripla com coordenada polar e o caramba 4. Não vou fazer isso. Dependendo da área, posso até ser, mas no mundo, na maior parte do mundo, não. E então, tem muita gente que se frustra também com isso. Eu voltei para academia, porque eu entendia que a curva de crescimento ela é mais demorada, no sentido de que eu precisava ter mais esse contato com aquilo, com o que eu estava trabalhando, para eu poder entender melhor. E eu também sentia a urgência de não ter esse tempo. No sentido de, eu preciso de 5 anos para ter um conhecimento de pleno, por exemplo, de um cargo pleno, ou de um cargo sênior. Mas eu entendia que eu precisava de algumas coisas, entender um pouco melhor o micro, melhor o nano, porque eu estou falando de nanopartículas. Nanopartículas não é só nanopartícula de ouro, nanopartícula de prata, existe nanopartícula, a gente fala de dispersão, são nanoméricas, né? Então, eu precisava entender melhor a química por trás daquilo, eu precisava entender coisas que, durante o meu dia a dia, eu não conseguia olhar com calma. E eu acho que isso para toda a área, assim, todas as áreas têm um pouco desse déficit, desse gap, porque é olhar a fundo. Nem sempre a gente consegue olhar a fundo, porque a demanda é muito alta e a gente precisa olhar o macro. E às vezes falta um pouquinho de olhar para o micro, o nano, e eu sentia essa falta. Então eu voltei para a graduação, para a pós-graduação, né? Voltei para a faculdade. Não é fácil fazer o mestrado junto com o trabalho, ainda mais quando você trabalha com uma coisa que você também está fazendo no seu mestrado, porque parece que você não tem descanso. Então, até comentei, né? Eu falei, não, gente, eu não leio, eu tenho mania de ler no ônibus, no metrô, enfim. E aí eu voltei a ler Harry Potter, porque... Não, eu voltei a ler coisas totalmente aleatórias, porque eu falei, eu vou enlouquecer se eu ficar lendo polímero, e dispersão, iniciador, e catalisador, e temperatura, e cinética, não dá. Tem dia, assim, que você liga a TV e fica assistindo o programa de reforma, porque você não quer pensar em outra coisa, sabe? Você quer, o cérebro fala, chega, para de pensar em polímero, sabe? Para de pensar em reologia. De vez em quando eu tomando café com meu namorado e eu começo, porque a reologia do negócio, ele, E ele é químico, sabe? Então, a gente precisa dessas válvulas também, mas ao mesmo tempo foi a necessidade que eu senti de querer entender melhor alguns pontos mais no detalhe, assim, mais profundamente e quimicamente o que estava acontecendo. E eu percebo que isso fez um upgrade não só em mim, mas na equipe que eu trabalho. Porque, gente, a minha gata tá puxando fone, tá? Assim, uma coisa muito engraçada. Dormiu. É uma fofa. Ô, Shuri. Pronto. Desculpa. Mas eu percebo isso, porque cada novidade, cada coisa, fala, gente, a gente faz tal coisa, será que é por tal coisa? Cada livro, cada artigo que eu lia, cada aula que eu tinha, eu trazia algumas informações para o trabalho, e algumas coisas a gente vê na teoria, que é outro ponto. A teoria funciona muito bem na teoria, na prática nem sempre. Então, eu vi algumas coisas na teoria que eu olhava assim e falava, não é assim, não, esse negócio depende do limite de contorno, porque nem sempre vai dar isso, não. Então, foi e está sendo, porque eu também estou parada a parte experimental, e eu tenho até julho para terminar, para defender. Então, eu estou naquele momento contenção de ansiedade, mas vai dar certo, vai. Porque é isso, né? Uma coisa que a indústria te ajuda é trabalhar sob pressão. É verdade. Pode ser ali nos 45, nos 50, sabe? Assim, 50 minutos, não é nem 45, já foi 5 minutos, você vai dar certo. Porque não tem outra opção. Vai sair, entendeu? Resiliência, né, gente? A gente aprende. Isso é bom, a gente aprende a controlar a expectativa, né?
Exato. Eu lembro quando eu saí da faculdade, eu tinha uma expectativa muito alta. E aí, quando você vai para a indústria, você toma aquele choque de realidade, assim, sabe? Ô, peraí, o que você tá achando aqui é diferente. E ajuda bastante a gente a controlar a expectativa, sabe? Muitas coisas que a gente acha que é de uma forma não acaba acontecendo assim. Tem fatores externos que influenciam demais. Então, não acredite que A mais B vai dar C, não vai dar. Vai ser diferente. Principalmente na parte de carreira, eu acho, né? Promoções e Sim, carreiras e troca de cargo. sim. Só porque você tem uma performance boa não significa que você vai ser promovido, né? São outros fatores que envolvem, né? Tem budget também, a corporação tem que lidar com esses problemas de dinheiro mesmo. Hoje em dia a gente tem muito disso. E resiliência é algo que eu aprendi e eu tô trazendo pro doutorado, sabe? Tentar colocar um pouquinho o pé no chão, ter menos expectativa, não ficar frustrada quando não dá certo, porque muitas vezes não dá certo. A Lady parte Murphy. experimental é doida, né? É isso mesmo. Nossa, falou tudo, assim, resiliência e foco, questão de priorização e foco, né? Eu acho que é engraçado isso, né? Porque são coisas que a empresa me faz, não vou falar que me ensinou, porque é um processo, né? Tem dia que você fica tipo, tem dia que você sai mais tranquilo. Então é um processo contínuo, mas ao mesmo tempo, o que a graduação me ensinou é pensar, ir atrás da informação. É procurar as coisas, sim. E o outro gato tá chegando, porque eu falei que eu tenho. Ao vivo é esse mesmo, gente. Adoro isso. Eu falei que eu tenho 3 gatos, falta um, gente. E o que sempre aparece nunca apareceu ainda. E eles querem aparecer também, deixa eles aparecerem. Pois é. Ah, eu não falei, eu sou mãe de gato, gosto muito deles, e assim, é uma das melhores coisas que tem chegar em casa e ter esses fofinhos pra você apertar e amassar e falar, nossa, tô em casa. Enfim, falei. Tá, falar. Qual Todo que mundo é a tem dos seu gatos fofinho. com eletrônicos? Porque toda mãe de gato fala que é colocar a mão no notebook, eles vêm em cima. Olha, não é só note, não. Assim, caderno, livro, artigo. Você tá naquele parágrafo, ele deita naquele parágrafo. Aí você fica Ai, tipo, sério? E ele é fofo. Fica Aí o até... que você faz? Ai, mas vai você ser tão fofo. deixa. Tira a foto e depois tira ele. Quem tá Bom. vendo aí e fizer o contrário, pode colocar. Comenta aí, gente, porque não é assim. Certeza que é assim. Mas Bom, Bom, aproveitando vocês aí, né, que vocês começaram a falar bem partes técnicas, eu queria que vocês falassem, assim, se fosse um pouco... Se fosse... Uma pergunta difícil, tá? Se vocês conseguirem explicar o trabalho de vocês sucintamente, assim, a gente tá quase no finalmente, né? Agora a gente começa com a Susan. Explicar um pouquinho o que você faz no doutorado pra gente. Então, gente, mudei de área, não tô mais na engenharia de materiais, eu tô na química agora. E eu trabalho com catálise heterogênea, né? Eu tento converter metano e metanol. Acho que todo mundo já sabe, né, que os níveis de gás natural têm aumentado muito e a tendência é aumentar mais, então a gente precisa fazer alguma coisa com esse metano, né? A gente precisa dar um destino para ele, trabalhar ele, transformar ele em algo que a gente consiga aplicar mesmo na indústria, né? Então eu utilizo um material que ele é cristalino e poroso. Ele é similar a uma zeólita, ele chama MOF. Acho que a Luciane já ouviu falar a carinha dela. E a gente aplica esse material como um catalisador, né, para poder fazer essa reação. Por quê? Porque é uma reação que precisa de altas temperaturas e pressões. E quando você converte isso na indústria, alta temperatura e pressão significa alto custo. Né? Então a gente tenta utilizar esse catalisador, né, que é um material bem flexível, você consegue fazer a síntese dele de acordo com a sua necessidade, você consegue regular o tamanho de poro, enfim, e outras características do material, e aplicar ele para tentar diminuir o custo e fazer essa reação acontecer em condições brandas, né, condições ambientes que se torne factível realmente a larga escala.
Bom, tentei. Entendeu. A gente Mas mais é ou menos, depois difícil. a gente vai para as perguntas depois. E você, Lu? Então, vamos nós. No meu mestrado, eu acho que eu penso assim. Eu estou avaliando o impacto de diferentes tensoativos, né, diferentes surfactantes, que são as moléculas que estabilizam, sabe aquela coisa, óleo em água não mistura? Aí você vai lá, toca detergente para lavar e mistura. Olha só, por que mistura? Porque tem um surfactante que tem uma parte que interage com óleo e outra parte interage com a água, fazendo com que o sistema fique momentaneamente, né, a gente fala que é meta-estável, mas por algum período de tempo ele fica estável a ponto de conseguir tirar. Quando a gente fala de misturas, o leite, por exemplo, é uma emulsão, é um sistema coloidal também, né? E ali o que segura o leite, todo mundo já viu um leite azedo, é justamente essa quebra desse sistema coloidal. E aí eu trabalho, não com leite, mas com emulsões, que depois se tornam polímeros, então são dispersões poliméricas, e aí no meu mestrado eu avalio diferentes surfactantes que têm esse papel de estabilização, só que eles não só estabilizam, como eles alteram propriedades do meu sistema final. Então eu avalio diferentes surfactantes que sejam APO-free, que a gente fala, ou seja, eles não são alquilfenóis etoxilados, porque os alquilfenóis etoxilados é um grupo químico de várias diferentes substâncias, normalmente surfactantes, mas entre outros, que agridem o meio ambiente. Então, quando a gente vê o pictogramazinho, né, um desenho de um peixinho morto com uma árvorezinha morta, é justamente porque ele é APO. Então, eu trabalho avaliando diferentes surfactantes que sejam APO-free e o impacto disso em toda a propriedade do polímero. Isso no meu mestrado. No meu trabalho, eu trabalho... Você não trabalha com a mesma coisa? Então, o sistema é o mesmo, né? Só que aí as demandas são outras, mas basicamente eu trabalho tanto com sistema base solvente, que são resinas, né? Então, o sistema base solvente é uma solução, né? Solvente, então, o polímero é apolar, o solvente é apolar, então é tudo uma solução, que é para uma determinada linha de produtos, e com o sistema base água, que aí sim é uma dispersão polimérica que a gente precisa estabilizar, a gente precisa trabalhar, e existem vários outros agentes complexantes, eu ia falar, mas para química complexantes é outra coisa, né? Então, no fim das contas, existem outras variáveis, né, para atingir performance, melhorar a performance, como a Susan falou, diminuir o custo e tudo mais. O custo que a gente fala no sistema como um todo, né, não necessariamente do produto, mas basicamente em trazer melhorias, né, e trazer coisas novas, inovações. Inovação, sustentabilidade e digitalização, gente, são chave para qualquer emprego que vocês queiram, inclusive no próprio no próprio mundo acadêmico, a digitalização também é algo novo, é algo forte, quando a gente fala de DOE, quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala de várias outras coisas assim, que aí os engenheiros até sabem melhor que eu, mas quando a gente fala de tudo que a gente consegue otimizar através da digitalização de alguma forma, é uma tendência que não é uma tendência pontual, assim, é algo que realmente é perene. Então, isso também tem no meu trabalho. Além de metodologias analíticas, porque depois de polimerizar tudo, eu preciso saber se deu certo, o que aconteceu, para onde foi, né, se o monômero está ali, se não está. Então, eu trabalho com só tudo isso. E mais algumas coisas, mas vamos parar por aí. Entendi. Vocês duas falaram que o tempo da academia é diferente do tempo no mundo corporativo, né? Aí eu queria fazer uma pergunta, né? Tipo, para vocês salvarem o mundo, o universo, né? Como que a Inclusive, gente... até eu queria descobrir como essa vacina da Rússia foi cadastrada tão rápido assim, sabe? Cara, como? Eu acho que nunca uma vacina foi feita em tão pouco tempo, assim. Sim. E a Sim, Anvisa, a nossa Anvisa, né, o nosso sistema de vigilância sanitária, ele é bem rígido, bem rígido. Sim, talvez tenha a ver com as legislações também, mas o nosso sistema é muito... Isso é bom, isso nesse ponto é bom. sim. Ah, com certeza. A pergunta para vocês salvarem o mundo, né? Vocês duas também já falaram também da importância, né? De fundamentar o conhecimento, né? De ter um conhecimento mais sólido, para deixar, que a Susan falou, a marca dela no mundo, né? Para as outras gerações. Como que vocês enxergam, né? E o que vocês acham, o que falta, assim, para o nosso país, né? E aí, voltando mais específico para a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
né, para a gente se tornar, assim, um país mais competitivo, mais sustentável, mais igualitário, se a gente puder falar isso, né, voltado para a área de Agora a gente pesquisa e entrou num. desenvolvimento. É que Agora agora a a gente entrou pergunta está numa com vocês. parte. Meu Deus, porque quando a gente fala disso, é uma coisa estrutural, né? Assim, o Brasil, ele foi, exato, ele foi criado diferente, né, por ser uma colônia de exploração, enfim, é diferente de outras colônias como por exemplo os Estados Unidos. Então, para a gente não é fundamental desenvolver nada, para a gente não é fundamental inovar, né? Exceto em algumas áreas, né? Tem algumas áreas que ainda tem incentivo, né, para poder desenvolver, principalmente essa parte bio, né, biodiesel, enfim, para você aplicar esse tipo de material na indústria, ok. Mas a gente não vê o brasileiro dar importância para isso, né? Em todos os níveis, desde os nossos governantes até o pessoal da nossa casa mesmo, da nossa família, eles não entendem, né, a importância que tem você ter mestres e doutores atuando no Brasil. Então, eu acho que é muito estrutural isso. A nossa base, ela não dá abertura para você investir em educação e principalmente nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou pegar o gancho da Susan em relação à base. Mas aí eu vou ser no sentido de quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de um novo produto, a gente está falando de um novo fármaco, a gente está falando de uma resposta rápida para um sistema como a pandemia, a gente está falando de ciências sociais, a gente está falando de história, a gente está falando de geografia também, a gente não está falando só da... Quando a gente fala de ciência, né, de agregar valor, não é só a questão física, não é só o celular novo, não é só o que só faz, sabe, um relógio que só falta fazer café, não é só isso. A gente também está falando dos produtos que não são palpáveis, né? Então, a ciência como um todo, inclusive as ciências sociais, as ciências humanas como um todo, né? Toda a parte, né, os historiadores, os geógrafos, que andam cada vez mais... A ciência no país, a gente está passando por um momento muito... Não é de agora, não é esse ano, não foi ano passado, mas é um histórico de vários anos que está sendo as ciências, então, exatas biológicas e humanas vêm sendo atacada. A parte de tecnologia, esse ano, talvez esses últimos anos, eles tenha sofrido um golpe maior, por corte de verbas, sem dinheiro não dá para fazer pesquisa, é simples assim, porque se a gente não consegue pagar nossas contas sem dinheiro, por que a gente vai conseguir desenvolver alguma coisa sem dinheiro? É Exato. simples, é básico, assim. E eu acho que o pessoal tem que começar a ver também o aluno, né, a pessoa que faz o mestrado e doutorado como um trabalhador, é um trabalho, gente. Exato, exatamente. É um trabalho, assim, não é regulamentado como um trabalho, a gente não tem os mesmos direitos, né, e deveres de um CLT, mas é um trabalho, a gente precisa ter uma performance também, a gente entra cedo, sai de tarde, entendeu? E o brasileiro, ele não tem noção disso, e também no mercado de trabalho não conta como experiência, né, experiência para eles é só CLT. Eles não veem que a gente também tem um trabalho super complexo por trás, que nos dá experiência também, né? Isso é uma visão muito nacional, né? E aí são dois pontos. Eu acho que uma coisa para a gente melhorar a questão do desenvolvimento como um todo, sim, né? Redundância da redundância, mas a gente vai falar e vai falar de novo até o negócio acontecer. Educação básica. E quando eu falo de educação básica, é lá, desde a EMEI, desde o prezinho, sabe? Assim, é o infantil, é o fundamental e é o médio. É essa a base. E aí depois vem a graduação. Então, quando a gente fala de ter um sistema mais igualitário, até a questão, por exemplo, eu e a Susan somos mulheres, né? E a gente tem toda uma discussão sobre mulheres no mundo corporativo, mulheres em cargos mais altos, a diferença de salário, a gente sabe que existe tudo isso, né? E esse também é um ponto de desigualdade, né? Quando a gente fala de negros e negras no mercado de trabalho em cargos altos, quando a gente fala de cargos técnicos, que não seja só a operação, tudo isso está relacionado com a questão básica que é educação, acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. É isso. E se você quer fazer uma graduação, vai. Se você não quer fazer, ok também. É esse o ponto que a gente tem que chegar. Então, hoje, a gente
está muito, 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 muito atrás do que a gente deveria estar. E ao invés da gente andar para frente, parece que a gente está andando para trás, sabe? Então, eu acho que são duas coisas, assim, muito, Eu muito tenho essa claras. sensação também. A questão da sociedade como um todo, como você bem colocou, Susan, não é só o político, né? Não é só o presidente, não é só o governador, não é só os vereadores, não são eles. É a sociedade como um todo, porque se eles estão lá, foi porque uma parte da população votou neles, eles estão lá, eles são representantes. São representantes de quem votou. Então, é uma consciência que vem também da educação, porque fazer essa análise faz parte da educação, faz parte de você ler as entrelinhas, faz parte de você entender, faz parte de você perceber que você não está votando numa pessoa, você está votando num partido. O que aquele partido propõe para a sua classe social, para o seu meio, para os seus ideais, para os seus valores, sabe? E aí, quando a gente fala de tudo isso, a gente volta para a educação. E a educação básica, né? Então, a educação de oitava série, nono ano e tudo mais, a quarta série, é isso. Então, quando a gente fala de, desde os pequenininhos, começar a desenvolver interesse por todas as áreas das ciências, então, pelas humanidades, pela curiosidade, tipo, por que a minhoca é assim? Vamos fazer um minhocário? Por que a química faz isso? Vamos fazer uma experiência simples, né? Uma experiência simples, gente. Coloca vinagre com bicarbonato, com fermento químico em casa, sabe? O que está acontecendo para efervescer o negócio ali? A vitamina C, que agora está em alta, porque afinal de contas é pandemia, vitamina C. Enfim, quando a gente desenvolve uma geração mais curiosa, a gente dá ferramentas para que aquela geração, de maneira geral, pense de maneira diferente. Logo, a gente também ajuda no empreendedorismo, que é uma coisa que a gente vê muito lá fora. E o Jorge caiu. A gente vê muito lá fora. E a gente Tô aqui. Beleza. A gente vê lá fora. Tô quietinho. Justamente por causa dessa questão de como o contato com outras coisas. Porque para a gente empreender, a gente tem que ser criativo. E para a gente ser criativo, a gente tem que ter contato com um monte de coisa. E onde é que a gente tem contato? Na escola. É isso. Assim. Exato. E aí entra no que você comentou em relação à visão, né, Susan? Porque a gente precisa que os nossos pais, que veem o nosso sacrifício, mas nem sempre valorizam, o nosso sacrifício, assim, né, de estudar, trabalhar, ir atrás, e que dá trabalho, que a gente vai de domingo a domingo, porque dependendo do que você faz no mestrado, no doutorado, você precisa estar lá de domingo a domingo. Você não pode deixar rodando, tem que ir lá. Exatamente, você precisa dar alimento para a cultura lá da sua célula, ou para o bichinho que você vai trabalhar, enfim. E a sociedade tem que entender, valorizar a educação básica, valorizar os professores, e valorizar quem faz a pesquisa de base, a pesquisa de ponta também, e não necessariamente o que é feito na universidade vai chegar no mercado, mas vai ser base para a indústria falar, olha, isso foi desenvolvido, vou pegar isso daqui e transformar em um produto. Até porque a universidade não tem condições de transformar algo em um produto final. Sim, mas é isso que você falou, a teoria, né? Ela pega a teoria, a essência por trás do experimento e transforma para algo em larga escala, né? Exatamente. Então, são dois pontos, né? Um, valorizar a educação básica, tipo, estruturar de uma maneira tal que realmente a gente tenha gerações de novas gerações, né? As crianças que vão virando adolescentes, que vão virando adultos. Pensamento crítico, né? A gente não tem isso. É isso, exatamente. E aí, refletir isso na sociedade de uma forma que valorize as pessoas que fazem mestrado, fazem doutorado, que estão ali fazendo pesquisa, porque sim, dá trabalho, sim, a gente recebe, eu não, porque eu tenho um liguinho empregadício, mas é bolsa, e bolsa não é salário, então Exato. não tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem seguro não tem férias, não tem nada. Mas você tem que estar lá de domingo a domingo, dependendo do que você faz. E é isso que, em algum momento, por exemplo, na pandemia, é alguma pesquisa dessas que vai ajudar a entender por que perde o olfato o Covid. Por que tal remédio é melhor e tal remédio é pior? Porque foi alguma dessas pesquisas que ajudou. E muitas das coisas que a gente tem hoje, a qualidade de vida que a gente tem hoje, foi porque a base foi desenvolvida dentro de universidades e as pessoas não veem. E por mais que a gente não veja, ela está aí. E a gente tem que valorizar. É que eu acho que também faz parte de um... Eu não sei como falar, mas é um apagamento, entendeu? Porque a história ela é contada pela classe dominante, né? A classe dominante ela vai disseminar aquilo que ela acha importante para manter o status dela. Sim. Então, no caso das mulheres, por exemplo, quais são as mulheres na ciência que a gente ouve falar na escola? É Marie Curie, pronto, né? Falei ela. E não, tem muitas mulheres que foram importantes, muitos negros que foram importantes também. Então, eu acho que também tem isso, sabe? Eu acho que isso também precisa ser mudado. Acho que o
o projeto pedagógico precisa ser um pouco atualizado, porque eles passam batido em muitas coisas importantes, né? E principalmente isso, mostrar para os alunos e coisas que pessoas comuns, né, como eles, os pais deles, enfim, parentes, desenvolveram na faculdade, se tornou algo comercial e hoje faz diferença na vida de alguém, né? A gente não tem esse link entre ciência e aplicação, né, na prática. Tá tudo muito segmentado em caixinhas. O pessoal não faz esse link, principalmente para as crianças, né? Acho que é importante para realmente desenvolver a curiosidade. Nossa, olha que legal, ele fez isso na universidade, isso impactou em tal coisa, tal empresa pegou essa inspiração e desenvolveu isso que a gente usa hoje o dia inteiro, a gente tem em casa, e a gente não tem esse link, infelizmente. Sim. E também tem outro ponto, né? É uma frase que eu ouço muito. Mas você só estuda? Só Nossa, essa estuda? é Meu filho? Como a assim? frase Só básica, estuda? né? Tipo, é justamente esse, assim, é nesse ponto que a gente fica até, poxa, né? Mas eu estudo tanto, eu penso tanto dor de cabeça, tipo, e só estuda? Como assim? Eu Não me canso entender. tanto, né? Exato, e é um cansaço mental diferente do físico, né? O físico, você tá lá Sim. na academia, você malha, você pegou peso, você fez não sei o quê, você deita, você dorme, você toma, né, um remedinho ali, relaxante muscular e vai. Vai Você tá fazer. bem, acorda, você tá bem. Então, é realmente entender um pouco mais o que acontece dentro das universidades, e sim, tem toda uma questão de classe dominante de afastar da maior parte da população as universidades, somente as universidades públicas, que é onde a maior parte da pesquisa é feita. E as universidades públicas, elas têm somente as estaduais, né, as federais também, mas devido aos últimos anos foi mais popularizado, mas as estaduais continuam sendo extremamente elitistas, e aí ajuda, né, nessa questão do distanciamento com a população. Parece que tá lá, Exato. tem que ser super inteligente. Fala, não é, você precisa estudar para uma prova, é uma prova que tem a mesma carinha, então você estuda para aquele tipo de prova, não significa que você é inteligente, significa que você está estudando para aquele tipo de prova, e ok, a gente se treina para isso, e depois, o que é produzido lá dentro tem que chegar na sociedade, tem que chegar. E alguns professores concordam com isso, outros não, mas a gente que é aluno, a gente tem que ter muito claro o nosso papel na sociedade, né? Porque se a universidade, eu estudei na USP, né? Universidade estadual, pública, gratuita, só que ela é mantida pelo ICMS, ela é mantida pelo imposto de todo mundo. Então, eu sei do meu papel em relação a devolver um pouco do que eu aprendi, né? Mas nem todo mundo tem. Então, tem isso também, sabe? De você entender como funciona a sociedade que a gente está. Inclusive, valorizando a educação. É Sem verdade. educação, gente, não tem Isso aí. futuro, é isso. Falei demais, Jorge. Você começa a falar de educação, aí não dá, aí Não dá, tem que falar. Tem que falar. Inclusive, eu fiquei sabendo que agora o mestrado, enfim, doutorado na USP, por exemplo, você precisa pagar uma taxa, né, para poder depende. prestar a prova. Depende do instituto, cada instituto tem a sua liberdade de fazer ou não. Na química você não paga para fazer a prova, por exemplo. Bom, Uma a amiga minha tá conversa tá. prestando e ela é para empreendedorismo. E ela tem uma Dependendo do que taxa for, tem. salgadinha, achei até. Sim, já é um crive aí, né? A gente falando dos filtros da sociedade. Exato, já é um filtro ali, já colocaram uma peneira, entendeu? Exatamente. A conversa tá ótima, mas a gente tá chegando aos finalmente agora, mais do que nunca. Aí eu queria deixar para vocês aberto um pouquinho, para vocês fazerem as considerações finais, né? E aí vamos começar pela Luciene agora. Tá, vocês perceberam que eu falo muito, principalmente quando eu falo de educação, que para mim é algo muito caro, assim, muito valioso. O conhecimento é um negócio que não, todo mundo fala isso, meio clichê, eu sei, mas é o que não tira da gente, né? E é o que a gente consegue multiplicar numa conversa simples, que seja aqui numa live, que seja tomando cerveja, ou café, ou chá, enfim. Então, conhecimento, assim, eu acho que é fundamental para qualquer coisa que você vai fazer da vida. Mas a humildade junto, né? Sem o ar de arrogância, de fiz isso, fiz aquilo, sei isso, sei aquilo. Isso não vai levar a lugar nenhum, pelo contrário. Então, acho que são 2 pontos, né? Trabalhar pensando trabalhar assim, né? Viver sabendo que a gente faz parte de um organismo maior, faz parte de uma sociedade, e a gente não pode se deslocar totalmente disso. E esse é um ponto, a questão do conhecimento, que
isso faz parte da gente, isso não vai, ninguém vai tirar isso da gente, e a gente consegue mudar o mundo de alguém com isso, e isso faz muita diferença. Eu dando aula no cursinho, eu acho que é um dos principais pontos, assim, sabe? Quando eu vejo um aluno meu que não sabia nem que existia uma universidade pública, no fim do ano, entrar numa universidade pública, gente, é uma alegria maior do que quando eu entrei, olha que eu levei 4 anos para entrar. É impagável, né? É impagável, é impagável. E eu acho que a questão da que a gente comentou, né, mas acho que vale a pena falar, a questão das frustrações e das expectativas, né, pra gente, quanto mais expectativas a gente tem, mais frustrações a gente tem também. Então não é para não ter expectativa, mas é pra gente pensar com calma, assim, realmente, o que é factível, o que é conto de fadas, e tudo bem ter seus sonhos lá, conto de fadas, e querer fazer umas coisas muito, né, assim, fora da caixa, mas saber que não é tão fácil assim. E se você quer muito, vai atrás, é isso. Vai atrás e vê as possibilidades, não desista, porque é o mundo, ainda mais para quem é da periferia, ainda mais para quem é mulher, ainda mais se a gente é negro, negra, a gente sabe que o mundo já fala muito, é tudo difícil, não é para você, mas você tem certeza, mas até nossos pais às vezes falam, nossa, mas você vai fazer isso, né, isso é tão difícil. Então, o não já tá aí, difícil vai ser, independentemente do que você vai fazer, e então a gente tem que parar de dar ouvidos para isso e começar a falar, não, é isso que eu quero, eu vou atrás, eu vou. Pô, não importa, eu vou levar, não, vou, mas eu vou levantar e vou tentar de novo, e é isso. Eu acho que do que eu vivi até hoje, talvez acho que seja a principal consideração, assim, não desista. Assim, não desista, não é fácil, nada é fácil. Mas não é por isso que não merece ser tentado, não merece ser vivido, sabe? Para fechar filosoficamente a noite, é isso, gente. Obrigado. Susan? Eu queria só fazer um gancho no que você falou, Luciene. O pessoal de artes também enfrenta muito isso, né? Esse preconceito, essa barreira, principalmente do pessoal de dentro de casa, né? Não existe um incentivo, né? Vamos falar a verdade assim, não existe um incentivo. Eu acho que quem é de artes aí pode comentar também pra gente como foi entrar nesse mundo. E falando um pouquinho da ciência, a ciência é maravilhosa, gente. Coloquem isso na mente. É um mundo muito vasto, você consegue aprender demais. Eu acho que o que você precisa é ter curiosidade e dedicação, tá? A gente não consegue nada sem dedicação, né? Principalmente no Brasil. Então a gente precisa se dedicar. Não pense que é só para pessoas muito, muito inteligentes. É baby steps, gente. A gente não entra aprendendo, sabendo tudo, a gente entra aprendendo, a gente entra para aprender. E quando a gente tem uma base, a gente começa a ter ideias para poder desenvolver, né? Aí a Luciane falou da importância da base, porque é através dela que a gente vai conseguir realmente pensar além. Se a gente não tem nem o mínimo, como que a gente vai pensar além? Não tem como. Né? Então, eu acho importante também você pesquisar um pouquinho sobre cada mundo corporativo, o mundo da ciência. Perceba que são prioridades diferentes em cada mundo, né? Lidar com as emoções é fundamental e é uma coisa que o pessoal não aprende em nenhum estágio da vida, ninguém ensina. É aos poucos que você vai pegando essa experiência, né? Então, a inteligência emocional conta demais, tanto para um mundo quanto no outro, né? Pressão. Suza? Acho que a Susan caiu. Logo nos finalmente ela vai cair. Esse é um ponto que a gente tem que melhorar na internet. O Brasil, na quarentena, mostrou que a internet precisa ser melhorada e bastante. Bastante, né? Sim. Vamos ver se a Susan volta. É porque ela tá falando, é bem importante, assim. Faz todo sentido, concordo plenamente com ela. Faz sim. Quer fazer as últimas considerações para ver se ela volta? Eu quero agradecer, na verdade, né, Jorge, pelo contato, pelo convite, pela possibilidade. Eu acho o projeto, a ideia é muito bacana. Eu acho que eu não cheguei a falar isso para você, mas eu te admiro muito, toda a sua trajetória, inclusive. E eu acho muito legal a possibilidade da gente trocar um pouquinho de ideia e pessoas que quiserem conversar, depois procura no LinkedIn, o Jorge vai deixar em algum lugar aí. E a Susan tá voltando. Tá voltando, vamos aguardar. Voltando. Voltei, gente, desculpa. Nada, internet, Brasil. Voltei. A gente tava falando mal da internet no Brasil. Ó. Eu não sei até que parte vocês pegaram. Inteligência emocional. Inteligência emocional é importante e que a gente não aprende isso.
e tem que trabalhar. Então, eu sinto que a gente precisa, assim, sabe? Devia ter cursos na escola mesmo, assim, sobre ciências políticas, acho que falta também, inteligência emocional, a gente precisa muito dessas coisas. E, na verdade, gente, o que a gente leva para a vida da universidade são aquelas matérias que a gente acha que é um saco. A química. São essas matérias que vão salvar a gente no dia a dia. Então a gente queria agradecer muito. Sei que vocês E têm o uma Jorge agenda assim. caiu? Não, tô aqui, ó. Vocês estão com uma agenda super concorrida, assim, e aí O vocês Jorge caiu. disponibilizaram um pouquinho o tempo de vocês. Tá. Tem alguma pergunta, galera? Acho que não tem pergunta. A gente precisa encerrar. Deu 1h10. Então, eu quero agradecer muito, Susan, Lu, pelo espaço de vocês, né? Eu sei que a agenda de vocês é super cheia e vocês disponibilizaram esse tempo para fazer esse bate-papo com a gente. Lembrar todo mundo para curtir o canal lá, Eu não tinha nós no consegui ver as YouTube, perguntas. no Instagram. E aí acompanhar depois, que vai ficar gravado lá no YouTube, e assistir para quem não assistiu, né? E fica ligadinho aí e acompanhe as próximas bate-papos, as próximas conversas. Luiz, Susan, bye. A gente se fala. Gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Foi um prazer.